Olá, aqui é o Guilherme. Se você está precisando de logo e artes, para você que está começando ou já tem o seu negócio, mas precisa de um tapa no visual, quero recomendar o Samuel. Chama ele no Instagram e use o código BABU10. Você vai ter um desconto e vamos pro vídeo. Muita gente ostenta sucesso que não tem. Isso é horroroso. A pergunta do Carlos foi interessante. Se é importante o líder ser exemplo. Ser exemplo é, ao meu ver, uma das melhores maneiras de você liderar. O exemplo, ele arrasta muito mais do que as palavras, etc. e tal. Mas o Mário falou uma coisa muito interessante, que não basta o exemplo, é preciso vender o exemplo. Isso é muito interessante. Quem nos assiste aqui, Mário, em geral são empreendedores que estão começando seus negócios. Como é que um líder que dá exemplo, como é que ele pode, na prática, vender esse exemplo para um liderado? Como é que é essa história de vender o exemplo? Ou seja, não basta o exemplo. E eu presumo que você diga isso porque é possível que o cara não perceba que você deu o exemplo. Como é que ele pode vender esse exemplo? Evidenciar esse exemplo? Então, isso começa a partir da intenção, né? Um líder ele tem que ter isso... De maneira intencional. Intencional, Flávio. Tem que fazer parte do ritual de liderança dele, entende? Por exemplo, e às vezes, a gente está falando de liderança, mas não é só liderança de venda. Por exemplo, você fazer um grande negócio como o CEO, fazer uma grande aquisição. Como é que você vende isso? Pô, você é especialista nisso, né, Flávio? Você não é o que você é só pelo teu resultado, mas a maneira como você vende o teu resultado, que é implacável, que é incontestável, faz com que a tua liderança seja percebida como todos nós aqui já sabemos, né? E isso faz o quê? Isso inspira pessoas que estão te vendo e que falam, pô, eu também posso. Eu também posso. É bom ponto que tu trouxe. Porque o vender, desculpa, só para complicar, o vender parte disso. Eu estou vendendo meu exemplo para você para te mostrar que você também pode. Que senão meu exemplo fica soberbo, fica, sabe? Fica exibicionista. Fica exibicionista, exatamente. Eu já tinha anotado a tua frase que eu gostei agora, tu deu o exemplo. É interessante? Muito, porque o Flávio não é respeitado por ele ser um bilionário. Ele é respeitado pelo exemplo que ele arrasta. Exatamente. É impressionante, né? E como ele se dedica a fazer isso, para quê? Para inspirar pessoas. Ou seja, você vê que são raras, né? Claro, sempre tem alguém mais mal intencionado do outro lado, mas é raro uma pessoa que não vai enxergar nele essa intenção de apresentar o seu exemplo com um propósito, com um objetivo de inspirar pessoas a fazer a mesma coisa que ele faz. Pronto. E aí eu pego o segundo ponto que você citou, que você também se aprofundou, eu quero aproveitar, que você diz que se o exemplo ele não tiver a intenção de encorajar o seu liderado, ele começar a se tornar só uma coisa de exibicionismo e de autoafirmação ou de ostentação, ostentação do sucesso, mesmo que legítimo. Isso aí. Muita gente ostenta sucesso que não tem. Isso é horroroso. Mas, cara, às vezes o cara tem, mas ele usa aquilo para ostentar. Ok. E aí você diz do cuidado na hora de liderar para que o propósito da exposição seja para encorajar a pessoa. Porque, do contrário, em vez de você fortalecer o teu time, você mata teu time. Mata. É tipo, só ele consegue. Só ele consegue. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Que isso o cara tem que tomar cuidado. Mas daí, aproveitando o gancho, é um termo que tem me perguntado bastante em eventos, etc., sobre o líder empreendedor. Como que você consegue inspirar o seu time a ser empreendedor? Porque as pessoas confundem muito empreendedorismo com montar CNPJ. E empreendedorismo, o intraempreendedorismo é o mais importante, inclusive. E daí, como que você se torna um líder empreendedor, onde as pessoas são participativas no teu negócio, onde elas, de fato, querem dar sugestões e tudo mais, e elas querem não substituir você, mas elas querem colaborar com você. E daí entra o sistema colaborativo e que a gente mudou até a palavra, né? De funcionário para colaborador e de chefe para líder. Então, Carol, mas isso vai ser promovido, isso que você está dizendo, ele consegue ser promovido se o líder, ele encorajar as pessoas e senão não tem como. Senão o cara vai lá bater ponto e falar, vou embora. Isso passa por educação empreendedora. Exatamente. Que é o que uma parte das empresas ainda não se deu conta. Deixa eu falar com o meu querido Ricardo aqui, Ricardo Basaglia, o famoso Baza, grande headhunter de 1,94 m de altura. Meu querido Baza, depois desse banquete aqui, a palavra é sua. Você que está acostumado a identificar talentos, identificar potencialidades. Mais do que isso, casar, o matching, né? Olha, esse talento casa com essa demanda dessa empresa, porque isso é uma arte. Gestão de pessoas nesse contexto, meu querido, a palavra é toda sua. Primeiro, falar depois dessa turma aqui, você vai riscando aqui o que estava esperando aqui para falar, mas acho que o primeiro ponto, ao longo de
16 anos como headhunter, eu estimo ter falado com um pouco mais de 10 mil executivos. O primeiro ponto que eu quero trazer é a consciência sobre o papel do líder. Acho que a maior parte das pessoas almeja um papel maior, muito mais pensando no cargo, na exposição, na vaidade, e esquece que ser líder é colocar os interesses do time e da empresa à frente dos seus próprios interesses. Chega um determinado momento da vida que fazer é fácil. O difícil é fazer. E aí que a conversa muda de história. E aonde eu vou pegar aqui um modelo muito rápido. Todos nós aqui somos líderes nessa mesa. Todos nós aqui já demitimos, já contratamos. Quem aqui foi treinado antes de fazer a primeira contratação ou a primeira demissão? Alguém aqui foi treinado antes de fazer a primeira? Mas mitocôndrias, Bhaskara, todo mundo aqui aprendeu na escola. Esse para mim é um grande ponto. O quanto efetivamente a gente está começando pelo básico de ensinar o que vai impactar na vida das pessoas. Eu entendo, muito se fala sobre cultura. Eu gosto de uma definição muito clara. Cultura é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Simples assim. Os piores comportamentos que você tolera vai formando a cultura que você tem. Isso vale para a empresa, para a família, para relacionamentos amorosos, para amizade. E para mim, quando a gente fala de liderança, nem todo gestor é um líder. Seria bom se todos fossem, mas não é verdade. E para mim, o líder, na hora que ele está sempre formando a cultura através das decisões. Se a gente puder colocar na mesa as 4 decisões mais importantes do líder, na hora que ele está contratando, na hora que ele está dando feedback e avaliando, na hora que ele está promovendo e na hora que está demitindo. Isso é o que forma a cultura de uma empresa. Na hora que você contrata, você diz para toda a empresa o que você está querendo. Na hora que você avalia, você está dizendo o que vai bem e o que vai mal. Na hora que promove, você está dizendo, essa pessoa faz muito bem, faça mais do que você está fazendo. E na hora que você demite, Não dá mais. é o que você não tolera. Então acho que isso tempera aqui essa discussão nossa. Muito bem, Baza, muito obrigado. Olha, você está assistindo um episódio sobre gestão de pessoas. Olha, basta dizer que uma empresa é formada por pessoas. E é uma ilusão alguém entender que vai crescer o seu negócio, que vai expandir o seu negócio, se não investir e formar pessoas. A multiplicação de uma empresa é como se fosse a multiplicação de células no corpo. Quando uma criança está crescendo, as células estão se multiplicando e cada célula vai se replicando. E cada célula tem um código, tem uma cultura. Formar pessoas é isso. Formar pessoas é multiplicar uma cultura de maneira que este corpo cresça de maneira com identidade, de uma maneira uniforme e com identidade. Se esse vídeo agregou para vocês, então se inscreva e não se esqueça, para você que está começando ou já tem o seu negócio, mas precisa de um tapa no visual, quero recomendar o Samuel. Chama ele no Instagram e use o código BABU10.